Amém. Obrigado, Mateus. Também oro para que o Espírito possa nos ensinar essa noite as coisas importantes aí para a nossa vida, aquilo que nós mais ansiamos aprender. Nós vamos estudar hoje as lições 15 e 16, e elas vão falar sobre achegar-se a Jesus Cristo por meio do sacramento e aceitar o grande sacrifício do Salvador Jesus Cristo, grande sacrifício expiatório, tá bom? E nós vamos começar a nossa aula falando sobre o sacramento, e nós vamos voltar lá para a ocasião onde Jesus Cristo instituiu essa ordenança tão sagrada e que tão frequentemente nós participamos na igreja, né? Temos a oportunidade, o privilégio de participar. Então, eu vou passar um breve vídeo que retrata esse relato, esse momento onde Jesus Cristo instituiu o sacramento. Eu queria convidar vocês a pensar em duas coisas, tá? Primeira coisa, ao ver ou assistir o vídeo, ao lembrar desse momento, eu queria que vocês tentassem imaginar quais eram alguns pensamentos e sentimentos que os apóstolos tiveram naquele momento, onde Jesus Cristo partilhou o sacramento com eles. Quais pensamentos e sentimentos que, porventura, os apóstolos tenham tido naquela ocasião. Eu também queria que vocês ponderassem e analisassem qual foi a atitude dos apóstolos durante a ordenança, né? A primeira vez que o sacramento estava sendo instituído. Qual era a atitude deles, tá bom? Preste atenção nessas duas coisas aí, enquanto eu passo o vídeo aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Já estamos aqui. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E quais são alguns pensamentos e sentimentos que vocês acham que os apóstolos tiveram nesse momento? E o que vocês observaram na atitude deles durante essa instituição do sacramento? O que eu pude perceber na atitude é que estava sendo um momento diferente, né? Jesus Cristo estava lá compartilhando, por exemplo, um banquete entre eles, né? Então, algo que para mim teria passado pela mente dos apóstolos é de que iria acontecer alguma coisa, ou então que o mestre iria se ausentar e aí estaria fazendo alguma coisa grandiosa, né, naquela noite, como uma despedida, alguma coisa assim. E aí, Matheus? Talvez aquela ordenança ali era uma demonstração de que ele talvez estava se despedindo ali deles, né? Que ele talvez não estaria mais com eles ali, que essa é uma ocasião importante, especial. Obrigado, Matheus. Alguém mais? Cris? Conseguiu assistir, Cris, o vídeo? Tem alguma ideia sobre algum pensamento ou sentimento que os apóstolos tiveram naquela ocasião?
Olha, estou até comentando aqui com meu esposo a respeito disso, né? Que a gente está até compartilhando aqui com um com o outro que eu acredito que já teve uma ocasião que o Salvador ele já tinha ensinado sobre a ordenança, né, do sacramento. Mas naquele momento ali, se eu não me engano, era provavelmente a última, né, que ele estaria fazendo. E o que me surpreende, né, é que naquele momento eu acredito que os apóstolos não sabiam sobre como seria, né? Então, eu até falei para o meu esposo aqui que um dos apóstolos que está do lado dele ali, que se a gente for perceber no vídeo, quando ele está distribuindo o Salvador, falando que seria em lembrança dele, o apóstolo olha assim para ele, como se, tipo assim, como assim? O que está acontecendo? Mais ou menos, sabe? Então, é uma coisa muito interessante se a gente for ver, né? Que realmente o Salvador, ele não vai dizer o que vai acontecer, né? Ele não disse ali, mas realmente ele mostrou a maneira que deve ser feito para ninguém esquecer. Né? Então, naquele momento ali, o Senhor ensinou, né, a forma como eles poderiam lembrar, né? Como eles poderiam fazer essa lembrança a respeito do Salvador. Então, eu achei interessante essa parte. Bom, obrigado, Cris. Interessante, né? Ele, de fato, nesse momento, ele está instituindo ali essa ordenança como uma forma de que ele deseja que a gente possa se lembrar dele dessa forma, né? E é importante a gente pensar sobre isso, porque é a maneira como ele espera que a gente possa se lembrar dele, participando também dessa ordenança. E desde já eu queria propor umas perguntas para a gente refletir ao longo da aula, tá bom? Quais têm sido os meus pensamentos e sentimentos durante essa ordenança? Qual tem sido a minha atitude durante essa ordenança tão sagrada, né? E que tão frequentemente a gente costuma participar, né? Aos domingos. De fato, é um momento sagrado, é o mais sagrado da semana. Obrigado por vocês compartilharem. Eu queria mostrar para vocês aqui um estudo de caso, tá bom? De uma jovem ela vai compartilhar conosco alguns pensamentos e sentimentos que ela tem durante o sacramento, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela, acho que vocês estão vendo agora. Deixa eu ver aqui. Vitor, poderia ler para nós esse estudo de caso? Claro, posso ler sim. Vamos lá. Embora não seja a intenção de Júlia, ela muitas vezes fica frustrada durante a distribuição do sacramento. Júlia conhece a importância do sacramento, mas tem dificuldades em sentir isso. Quando o sacramento está sendo administrado, a congregação, ela muitas vezes se vê pensando em coisas como tarefas escolares, sua vida social e o que vai fazer depois da igreja. Às vezes ela navega pelas redes sociais do celular. Muito bom, obrigado, meu amigo. Como é que vocês descreveriam aí a forma como Júlia trata o sacramento? Como vocês descreveriam a forma como ela trata o sacramento? Mas com você, Vitor, o relato. Oh, a Cris primeiro. Vai lá, Cris. Olha, eu vejo que é uma forma de leviandade, né? Tipo, sem importância. Então, calma, filho. Então, a gente vê ali que ela não dá muita importância, né? Não está tratando com respeito a algo tão sagrado. E geralmente, né? Não dizer, mas sempre acontece algo do tipo, né? É verdade. E olha que ela diz ali, né? Ela diz que conhece a importância, mas ela não trata com muita importância, apesar de saber que é importante, que é um momento importante. Mas para ela não demonstra que é importante. Pensa sobre isso, tá bom? Será que eu tenho alguma coisa em familiar com Júlia durante essa ordenança? Uma outra pergunta sobre essa situação dela.
Quais são algumas bênçãos que vocês acham que a Júlia pode estar perdendo por causa da atitude dela no sacramento? Presente. Pode falar, Iago. Tem uma escritura em Coríntios, capítulo 11, que eu acho que descreve muito bem ela e nós também, se a gente não é perseverante na hora do sacramento. Em Coríntios, Uhum. capítulo 11, versículo 28, 30 e 31, fala assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu esqueci de ler o 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Muitas vezes nós cometemos erros na nossa semana que precisam de aconselho com o nosso bispo. E se a nossa consciência nos fala quando a gente está na hora de tomar o sacramento, que a gente deveria falar que a gente fez algo errado, a gente não deve tomar e falar com o bispo para resolver isso. E qual é a consequência de pessoas que só tomam do sacramento e tomam do sacramento e tomam do sacramento sem analisar a si mesmos? Elas são fracas, doentes e dormem. Isso é o que fala nessa escritura. E eu acredito que isso é verdade. É muito verdade, meu amigo Iago. E obrigado por compartilhar. Talvez a Júlia, por não estar dando tanta importância, né? Por ela estar pensando nas tarefas da escola, trabalho, na vida social, por ela estar, às vezes, nas redes sociais, ali na hora do sacramento, ela está perdendo essa oportunidade, né, Iago, que Paulo nos ensinou de examinar nós mesmos. E isso é uma bênção, é um privilégio que nós temos de poder examinar nós mesmos e ver quais os aspectos da nossa vida que precisam ser melhorados, que a gente precisa se arrepender. E quando a gente não faz isso, a gente fica doente, né? A gente vai morrendo espiritualmente. Fora a questão de, às vezes, por estar distraído com isso, a gente não se examina e podemos incorrer no risco de tomar o sacramento indignamente, como o Iago bem citou aí, estrutura de Paulo. Então, olha só as muitas bênçãos, né? Devido à nossa atitude, né? Devido ao nosso comportamento, aos pensamentos de Júlia, e que às vezes pode ser o nosso. Obrigado, Iago. Cris? Uma coisa que é muito interessante, né? Se a gente for prestar atenção, né? Acredito que todos sabem, que na oração do sacramento, né? Então, uma das bênçãos que ela poderia estar perdendo, né? É a questão do Espírito Santo, né? A companhia constante do Espírito Santo. E é bem específico, né? Sobre isso. Então, por isso que geralmente a gente precisa estar preparado, né? Para o sacramento, nos desligar das coisas, né? Que talvez no momento não está propício a pensar ou fazer, né? E isso para não porque sou melhor não, mas para a gente ter a influência, né? Saber também o que o Senhor quer, né? Ter ali nos responder, ter uma revelação melhor, né? Uma experiência. Talvez a gente procure uma resposta e naquele momento do sacramento é crucial, tão importante que a gente precisa estar tão reverente, né? Tão em sintonia com o Espírito que a gente, se não um trisquinho assim a gente perder por causa de membros, talvez, que não está fazendo, a gente vai perder nosso momento, né? Eu vejo que, poxa, se aquela, um membro tal está fazendo, me fez eu perder o espírito. Não, eu não, eu sou da opinião que não. Se você se esforça para fazer a sua parte, se focar, você acaba sendo um exemplo para aquela família, para aquele membro, né? Então, você vai ter sua experiência, você não vai perder porque você está, né, focado. Então, é uma das coisas que a gente, se a gente tem um foco, a gente busca ele, né, e a gente alcança. E uma delas é a companhia do Espírito, né, que a gente procura sempre ter para que possamos ter uma semana, né, que ele possa sempre estar presente para nos guiar, nos orientar. Então, acho bem interessante essa parte também. Isso, muito importante você lembrar dessa bênção, né, que nós podemos desfrutar no sacramento,
e é ter essas experiências espirituais, né? Na verdade, o sacramento para nós, a reunião sacramental, mas especificamente o sacramento, deveria ser um momento individual, pessoal, de uma experiência espiritual. É como se for, como você falou, Cris, é um momento nosso da semana de ter uma experiência espiritual. Mas para isso a gente precisa estar em sintonia, como você disse, com os pensamentos, com as coisas que fazemos, né? E por a gente não estar em sintonia, a gente acaba perdendo esse momento. O momento passa e não tivemos uma experiência, por causa que a gente não se preparou. Então, pensa sobre isso. Essa situação da Júlia, será que acontece comigo? O que que a gente pode fazer para melhorar? Tá bom? Obrigado pelos comentários. Eu queria compartilhar uma citação com vocês, que salienta um pouco mais sobre a importância desse momento, né? O como a gente pode fazer para estar em sintonia e desfrutar das bênçãos do sacramento em nossa vida. Mateus, pode ler para nós, por favor? Posso. O Elder de Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou: mas o ato de figurativamente comermos a carne e bebermos o sangue de Cristo tem um significado mais profundo, que é o de internalizar as qualidades e o caráter de Cristo. Ao partilharmos do pão e da água sacramentais a cada semana, bem faríamos em ponderar o quão plena e completamente devemos incorporar seu caráter e o padrão de sua vida sem pecado em nossa própria vida e identidade. O que a gente poderia fazer aí, então, Mateus, de acordo com o do Christofferson falou, naquele momento ali da ordenança do sacramento, desde quando está cantando o hino, durante a ordenança, o que a gente poderia estar fazendo nesses momentos? Nesse momento. Vai lá, Matheus. Oi, pode repetir a pergunta que travou um pouco Opa, aqui. estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Na escuta, câmbio? Estão ouvindo? Opa, estamos sim. Beleza, olha só, de acordo com o que o Elder Cristóvão ensinou, o que nós, como membros da igreja, poderíamos fazer neste momento do sacramento, para que ele se tornasse ainda mais sagrado para nós, de acordo com o que ele ensinou aí? É, acho que se concentra nas qualidades cristãs, né? Analisar, Uhum. assim, na semana que passou, a gente falhou em alguma qualidade e ponderar em maneiras que a gente tem de aplicar isso com mais frequência durante a próxima semana. Ok. Buscar ponderar nessas qualidades cristãs do Salvador, ver como é que está a nossa aplicação delas, ver quais a gente pode melhorar, né? Tem algo mais? Obrigado, Matheus. Alguém tem algum E, pensamento? Thiago? presidente, tem um discurso do presidente, do Elder Holland, de 1995, que fala: fazer isto em memória de mim. E ele falou que uma boa maneira de nós internalizarmos o Salvador Jesus Cristo é contemplar o ministério dele e a vida do Salvador, o chamado dele em todas as coisas para a nossa própria vida. Tornar aquela situação uma situação realidade da nossa vida. Por exemplo, ele tem uma citação em que ele fala assim: e em algumas ocasiões temos razões para lembrar do tratamento rude que ele recebeu, de como foi rejeitado a injustiça, e sim, a injustiça ele teve de suportar. Quando nós também tivemos de enfrentar algumas dessas coisas na vida, lembremos que Cristo também se sentiu atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado. Então,
eu acho que uma das maneiras que a gente pode fazer de incorporar esses atributos é contemplar a vida do Salvador e ver como isso se assemelha muito com a nossa própria vida, as nossas próprias escolhas e aquilo que a gente está passando na vida. Excelente, Thiago. E quando a gente faz isso, Thiago, que você bem falou aí, quando a gente contempla a vida do Salvador e olha para a nossa vida, aí a gente tem essa oportunidade de fazer o que Paulo ensinou, né? De examinar nós mesmos e ver como aquilo que o Salvador ensinou, aquela situação que ele viveu, se aplica para nós. É um momento da gente receber a revelação e do Senhor nos inspirar, nos ensinar algo. Mas para isso a gente precisa fazer esse exercício. De fato, contemplar a vida do Salvador. Lembrar das coisas que ele ensinou, das qualidades dele, do que ele vivenciou. É um excelente exercício. Ele falou, se lembrar de sempre de mim, tereis meu espírito convosco. Esse é um dos momentos da semana onde temos a oportunidade de lembrar. Não é o único, mas é um momento especial onde a gente pode se lembrar dele. Tem um testemunho aqui do Helder Costa, do Cláudio Costa, que se viu como autoridade geral, e ele compartilha essa mesma visão de contemplar a vida do Salvador durante o sacramento. Eu queria compartilhar isso com vocês porque é a experiência dele, é como ele está compartilhando o que ele faz durante o sacramento. Então, eu queria que a gente pudesse prestar atenção e ponderar sobre que diferença tem feito ou vai fazer na minha vida se eu fizer isso, tá bom? Obrigado, Iago, pelo comentário, pelo seu exemplo, é muito bom. Deixa eu compartilhar aqui. Pedro, Tiago, deixai os pequeninos e não os impeçais vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Gosto muito do hino da primária que diz: conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Belas histórias de quando andou aqui. Cenas passadas em terra ou mar, coisas de Cristo vem me contar. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Acredito que criar a tradição de contar histórias de Cristo para nossos filhos e para nossa família é uma maneira muito especial de santificar o dia do Senhor em nosso lar. Isso certamente trará um espírito muito especial ao nosso lar e dará à nossa família exemplos do próprio Salvador. Momentos tais como quando ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lave-te no tanque de Siloé. E o homem obedeceu. E lavou-se e voltou vendo. Pude visualizar as mãos que tanto curaram, consolaram, edificaram e abençoaram, partindo o pão, e Jesus dando a eles, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Depois, tomando um cálice com vinho e dando graças, passou o cálice a eles, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Chorei, visualizando a cena de Cristo comendo com eles, quando ele declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Em minha mente, olhei os discípulos um a um e vi em seus olhos a preocupação pelo Mestre, a quem tanto amavam. Era como se eu estivesse sentado ali com eles, observando tudo.
Senti uma intensa dor em meu coração, cheio de pesar e tristeza pelo que ele estava prestes a passar por mim. Minha alma foi invadida por um enorme desejo de ser uma pessoa melhor. Desejei ardentemente, com meu arrependimento e minha tristeza, enxugar e conter pelo menos algumas gotas de seu sangue vertido no Getsemane. Ponderei então sobre o sacramento que partilhamos a cada semana, em memória dele, e ao fazer isso, fiquei pensando em cada palavra da oração da bênção do pão e da água. Refleti profundamente nas palavras e recordá-lo sempre na oração da bênção do pão e nas palavras que sempre se lembram dele na bênção da água. Meditei sobre o que significa recordá-lo sempre e sempre lembrar dele. Para mim significa lembrar seu nascimento humilde em uma manjedoura em Belém da Judéia. E quando ainda menino, aos 12 anos de idade, ele ensinou e pregou aos doutores da lei no templo. E convertereis o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Lembrar a ocasião em que ele se retirou sozinho para o deserto, a fim de preparar-se para seu ministério mortal. E quando foi levado a Pilatos e Herodes para ser julgado. E quando foi humilhado, judiado, cuspido, maltratado e açoitado com um chicote que dilacerou sua carne. E quando uma coroa de espinhos foi brutalmente colocada em sua cabeça. Lembrar que teve que carregar a própria cruz até o Gólgota e que nesse lugar foi pregado na cruz, sofrendo todas as dores físicas e espirituais. E quando na cruz, com suas entranhas cheias de caridade, olhou para os que o martirizavam e, fitando os céus, disse: Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembrar a ocasião em que, sabendo que tinha cumprido sua missão de salvar toda a humanidade, entregou seu espírito nas mãos de seu Pai, nosso Pai. Está consumado. Lembrar sua ressurreição, que assegura nossa própria ressurreição e a possibilidade, dependendo de nossas escolhas, de viver ao lado dele para toda a eternidade. Amo o dia do Senhor, o sacramento e o que ele significa. Amo o Salvador com toda a minha alma. E quais são alguns pensamentos e sentimentos que vocês tiveram aí ao ver esse testemunho do Padre Costa sobre a vida do Salvador Jesus Cristo e sobre o que significa lembrar de Jesus Cristo para ele? Os pensamentos e sentimentos que vocês tiveram. Que eu preciso falar mais de histórias de Cristo para meu filho. Opa, pensei, eu tive o mesmo sentimento, Iago. Preciso falar mais dessas histórias para as minhas filhas. Obrigado. Importante. Alguém mais? Algum pensamento, sentimento que você teve? Eu poderei na parte final, né, da morte dele. E vai mostrando o decurso, né, da história dele no final, que ele nasceu, ele cresceu, o sacrifício. E chegou uma hora que, além de morrer, ele também ressuscitou por nós. É algo que eu gosto de focar. Lembrar que ele morreu, porque ele morreu e ressuscitou,
Todas as nossas escolhas, elas têm importância, que é aquilo que o presidente Nelson falou. Tudo realmente importa, depois vai ser eterno. Então, essa parte da ressurreição me fez refletir nisso. Acho que levar mais a sério os meus atos. E, e, e verdade importante para a gente lembrar, né, Vitor? Durante o sacramento e durante cada dia, lembrar do nascimento, da morte, da ressurreição do Salvador, e que ele nasceu, morreu e ressuscitou por mim, por você, individualmente, por nós, né? Muito importante te lembrar disso. Matheus, você queria compartilhar algo? Obrigado, Vitor. Sim, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi que quando ele falou que ele recorda sempre de Cristo, ele mencionou também a ressurreição, né? E algo que eu sempre imagino quando fala de sacramento, como é sobre o corpo e o sangue, é logo no período antes dele ressuscitar, né? Tudo que ele sofreu, a crucificação, mas isso também envolve a ressurreição, né? Da gente recordar sempre que ele ressuscitou e que ele está vivo hoje. E a outra coisa que chamou muito minha atenção foi na fala dele, quando ele se lembrou da expiação e do momento no Getsemane, em que ele se esforçaria para conter algumas dessas gotas de sangue, né, com o arrependimento dele e a mudança. É... E significante, né? Que poderoso é esse pensamento, né, Mateus? De que, ao lembrar da expiação, lembrar daquele pão e a água, o simbolismo ali, né, que a gente está partilhando, a gente ter esse desejo, como ele compartilhou, de ser melhor, né, de se arrepender e, pelo menos, enxugar algumas daquelas gotas de sangue, né, que o Senhor derramou por nós, né, individualmente. Excelente, obrigado. Obrigado, Mateus. Meus amigos, há muita coisa a se lembrar do Salvador. Eu queria prestar um testemunho para vocês de que aquele é o momento mais sagrado da semana. Não é um momento para nos distrairmos com coisas dessa vida. É o momento da gente pensar na eternidade, no Salvador Jesus Cristo, em nosso discipulado, em quem a gente está se tornando, os aspectos que a gente precisa melhorar. Há tanta coisa a se lembrar do Salvador. E isso poderá causar um grande impacto na nossa vida, se nós assim o fizermos. Então, a gente possa avaliar sobre isso, né? Como é que está a nossa participação. Eu queria propor uma atividade dessa nossa autoavaliação, né? Em relação a essa prática não, desculpa, a esse mandamento que o Senhor nos deu de nos lembrar sempre dele, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse exercício. É o seguinte, queria que vocês ponderassem nessas 3 perguntas aqui, tá bom? Ao avaliar-me de 1 a 10, que nota eu daria para a minha participação no sacramento? O que posso começar a fazer ou continuar fazendo para tornar essa experiência sagrada para mim? E como minha atitude nessa ordenança tem me ajudado a conhecer e sentir o amor e poder de Jesus Cristo em minha vida? Tá bom? Vou dar 2 minutinhos para a gente ponderar e refletir. Se você sentir, você pode registrar aí suas respostas. Algo pessoal, tá bom?
Ok. Bem, se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar aí uma das suas respostas aí para suas perguntas? Presente. Iago? Eu pensei sobre algumas coisas que podem fazer minha atitude melhorar. Preparar as coisas para a igreja, incluindo a comida do meu filho que ele vai comer na igreja no sábado à noite. E Opa, se eu preparar todas as coisas com relação à minha roupa, vestimentas e tudo mais, meu filho, minha esposa, no sábado à noite, eu vou conseguir chegar mais cedo na capela e focalizar mais meus pensamentos no Senhor, na preparação. Contemplar os ensinamentos e a vida e exemplo do Salvador, minha própria vida, no momento que a sacramental acontece. E uma outra coisa que eu acho que vai me ajudar melhor é se eu santificar mais o dia do Senhor. Se as experiências que eu aprender na sacramental, eu trago elas para dentro da minha própria casa ao santificar o dia do Senhor. poxa, poxa, Iago, obrigado, excelente. Tenho certeza que isso vai funcionar muito bem para você, para mim e para todo mundo que tiver essa meta. Muito bom, Iago. Obrigado. Essas coisas simples, né? Pequenas, talvez, simples, mas que fazem grande diferença na nossa preparação. Obrigado, Iago. Muito bom. Alguém mais gostaria de compartilhar? Algo se não for muito pessoal? Cris? Cris? Foi, Oi, foi eu engano. esqueci que não dá para passar despercebido, você é muito rápido. Mas você quer compartilhar algo sobre isso? Acho, sim, a gente sempre tem o que melhorar, né? Se a gente for analisar e pensar. Isso. Mas uma das coisas muito interessantes que ultimamente eu ando tipo, pensando o que eu posso melhorar ainda mais para que esse dia seja bem mais edificante, né? Sempre que às vezes, sempre um domingo ou algum outro acontece algo e eu acabo me estressando no dia do Senhor, né? E uma vez eu até falei para o Vitor que não falei, né, com essas palavras, mas seria uma das metas minhas que eu me esforçaria para não, né, me estressar, porque querendo ou não, isso tira o meu espírito, né, a sintonia que eu quero ter, o sentimento que eu quero ter no sacramento. E às vezes são as pequenas tão são as coisas mais bobas que a gente acaba, né, fazendo com que a gente não tenha essa experiência inesquecível que a gente tanto quer, né, no sacramento. E uma vez eu me peguei pensando, quando eu estava em Santa Catarina, durante o sacramento, eu comecei a observar algumas coisas durante o sacramento, né? Sim. E como a gente relata que às vezes tem membros que não respeitam, não ficam reverentes, né? Mas a gente não está ali para observar isso, eu digo. Mas eu Sim. peguei eu pensando, eu mesma comigo, o que é que eu estou fazendo, né, para não ser essa pessoa também, né? Talvez ser distraída, não estar respeitando aquele momento. E me veio um pequeno pensamento que, tipo assim, é o Salvador que está ali naquele sacramento. É uma lembrança dele, né? Porque se a gente for pensar, os panos são todos brancos, né? E os portadores ali de água estão ali para abençoar, tem o poder do Senhor para abençoar também. E naquele momento mudou minha visão, sabe? Que é uma ordenança tão sagrada assim, e às vezes a gente acaba falhando, eu digo, né? E eu falo que somos tão imperfeitos e o Senhor sempre nos dá a chance de sermos melhores, né? Por ter a oportunidade de nos prepararmos, talvez nos arrependemos, nos aconselhar com Ele para participar desse momento tão importante, né? E, e o sacramento nos dá essa força de sermos melhores. Então, é, é algo incrível, não sei dizer, mas
É a ordenança, uma das ordenanças, né, tão significativa para nossas vidas, né, especialmente para mim falando, que faz toda a diferença, né? Então, realmente deixar as coisas pequenas, né, que acaba tirando o espírito, para realmente escolher algo grandioso. Né? E a conferência, o presidente Nelson falou algo tão importante que me impactou, vamos dizer assim. Pensa celestial, né? Então, se eu já estava querendo alguma coisa para mim não me estressar, agora essa é meu lema. Sempre que eu tiver alguma coisa, né, eu penso celestial. Né? Realmente vai me ajudar a focar ainda mais e não perder o foco, né? Mais importante que eu tanto quero. E é algo incrível mesmo o sacramento. Sempre nos mostra que podemos ser melhor e a gente não está só, né? O Senhor sempre está nos dando a chance de nos aproximar dele e sempre fazer a vontade dele, para que assim a gente possa ser abençoado com a companhia do Espírito dele. Puxa, muito bom, Cris. Obrigado. Obrigado por compartilhar isso conosco. E no sacramento e no nosso dia a dia, a gente possa pensar celestial. Né? Pensar, no Salvador, lembrar do que ele fez por nós, lembrar dos nossos convênios, lembrar de que é algo sagrado e, ao lembrar disso, nossas ações vão ser influenciadas ao pensar celestial. Nossas atitudes vão mudar. Elas vão ser um pouco mais celestiais, com certeza. E eu queria também juntar meu testemunho ao de vocês, né? Eu sei que essa ordenança é tão sagrada, né? Eu gosto muito de pensar com muita frequência no sacramento, quando naquela ocasião em que ele visitou as Américas, e ele pediu para aquelas 2.500 pessoas se aproximarem dele, tocarem as marcas dos cravos e do lado dele, para que elas pudessem saber que ele é o Cristo, né? E aquela ocasião é como se quando aquele jovem passa aquela bandeja da água e do pão, eu gosto de pensar que o Salvador está me convidando para tocar nas marcas dos cravos dele e fazendo um convite pessoal para mim que eu possa ir até ele, que eu possa saber que ele é o Cristo, que ele é meu Salvador. Eu tenho muitos bons sentimentos e impressões durante o sacramento. É um momento muito sagrado. Eu testifico, é um momento sagrado, né? Tem que ser um momento sagrado para nós. Esse momento tem que ser sagrado para nós. Ele é sagrado, mas tem que ser sagrado para nós, individualmente. E ao lembrar do sacramento, né, da, da expiação do Salvador, do corpo e do seu sangue, seria muito importante a gente pensar também no, no porquê temos que tomar o sacramento. Qual é a nossa necessidade de participar dessa ordenança e de todas as outras? E qual é a nossa necessidade da expiação de Jesus Cristo? Porque no sacramento, o sacramento é uma ordenança onde a gente pode se manifestar em nossa vida o poder de Jesus Cristo, o poder do seu sangue expiatório, de nos purificar, de nos tornar melhores. Então, qual é a nossa necessidade disso? Eu queria compartilhar algo conosco sobre isso, tá? E tem a ver também sobre a nossa necessidade da expiação de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar isso com vocês com uma imagem, tá bom? Uma gravura aqui. Que você já deve estar vendo aí. Queria perguntar para vocês qual é a relação desses acontecimentos e como eles influenciam nossa vida. O que vocês acham? Qual é a relação desses acontecimentos e como eles influenciam nossa vida? Agora sim está aparecendo. Agora. Desculpa. Qual a relação desses acontecimentos aí, desses eventos? Qual é a relação entre eles
e como eles influenciam nossa vida? O que vocês acham? Acho Vitor? então, Fábio, eu acho que tudo, né? Porque se a gente for se perguntar o porquê da vida, a gente inevitavelmente vai chegar a Adão e Eva. Se a gente se perguntar o porquê da queda de Adão e Eva, a gente vai chegar a Cristo. Em resumo, essas coisas, elas falam da nossa verdadeira identidade humana, e que, na verdade, por trás dela, né? Acho que elas estão ligadas por causa do plano, mas principalmente porque elas ligam no nosso propósito aqui na Terra. Isso aí, muito bom, Vitor. Elas falam, elas têm a ver diretamente com a nossa existência, né? Do plano de salvação, do porquê estamos aqui. Muito bom, Vitor. Adão e Eva comeram do fruto. Por terem feito isso, eles foram expulsos do jardim. E todos nós hoje sofremos as consequências disso. Uma delas, como o Mateus falou, nós nascemos, temos a oportunidade de nascer aqui com um corpo físico, e que esse corpo vai morrer um dia. Presidente, Iago, você quer falar? Pode falar, Iago, desculpa. tem Pode um te dar. discurso do presidente Howard W. Hunter, que ele compara o sacramento com o êxodo, não o êxodo, mas a ceia dos judeus no Velho Testamento. Eu acho que isso se aplica muito com as imagens que nós vimos agora, porque ele descrevia que o sacramento é exatamente o que aconteceu com os judeus quando eles partilharam do pão, do cordeiro. E eles foram livres da maldição que veio sobre o resto da população que não partilhou daquilo. E eu acho que isso se aplica muito com essas imagens, porque por causa de Adão e Eva e dos acontecimentos que aconteceram com a transgressão e tudo mais, nós estamos sob a ameaça de sermos amaldiçoados. E quando a gente toma o sacramento com a atitude correta, nos inclinando diante do Salvador, ele tem a oportunidade de nos purificar e nos retirar desse cativeiro. Olha só, profundo isso também, Iago. Nós temos todos nós temos uma consequência que recaiu sobre nós, que é a morte física, né, e a morte espiritual, esse cativeiro, né, que você falou. E a expiação de Jesus Cristo, a expiação, o seu sangue vertido no Getsemane, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, elas nos libertam dessa consequência. Então, por meio do arrependimento e da nossa participação das ordenanças, da nossa obediência a Deus e aos mandamentos, da nossa observância aos convênios, a gente pode ser livres desse cativeiro. Mas é muito importante a gente lembrar disso, né? Que nós precisamos da expiação. Porque nós pecamos, nós cometemos falhas, nós estamos destituídos da glória de Deus. E a menos que a gente se arrependa e que o sangue de Jesus Cristo nos purifique, de modo algum a gente pode voltar à presença de Deus. Então, nós temos necessidade de tomar o sacramento todos os domingos. É algo, deveria ser algo necessário na nossa vida. Nós não deveríamos viver sem isso. É algo essencial para a nossa vida. A expiação, as ordenanças, inclusive o sacramento. E tem uma citação aqui que é importante. O presidente Benson, ele lembra da importância da gente lembrar da nossa necessidade da expiação de Jesus Cristo. Pode ler, Mateus, para nós? Por favor. Posso. O presidente Ezra Taft Benson ensinou: ninguém sabe devidamente e de maneira adequada por que precisa de Cristo até que compreenda e aceite a doutrina da queda e seus efeitos sobre toda a humanidade. Beleza, obrigado. Olha só, quando a gente entende a doutrina da queda e o efeito que ela tem sobre nós,
aí sim a gente pode começar a compreender a necessidade que temos da expiação de Jesus Cristo. A necessidade que nós temos de todo domingo dignamente nos apresentarmos perante a mesa do sacramento, partilharmos dele dignamente e procurar sentir o poder da expiação de Jesus Cristo nos purificando, mas não só no sacramento, em outros momentos do nosso dia, em nossos lares, quando estivermos participando de ordenanças da igreja, nos templos, são lugares onde o poder da divindade pode se manifestar em nossa vida e nos purificar. Eu queria saber de vocês se em algum momento da sua vida, e claro, né, se não for algo muito pessoal, mas queria saber de vocês se em algum momento vocês se recordam de ter sentido esse poder do Salvador de nos purificar, de nos tornar melhores. Esse poder da expiação dele, o poder do Salvador Jesus Cristo. Quando foi que você sentiu esse poder purificar sua vida por meio de uma ordenança que você participou ou de alguma outra ocasião que você sentiu esse poder do Salvador, da sua expiação agindo em sua vida? Isso é sobre isso. Se não for muito pessoal e se você quiser compartilhar. Acho que como experiência para mim, em que eu sinto esses momentos, é durante a leitura da Liarrona. Muitas vezes, principalmente quando o tema é sobre Jesus Cristo, ou sobre a sua expiação, sobre a alegria que vem do arrependimento. Isso é o que me toca muito, né? Eu sempre lembro de uma Liarrona que eu li quando eu voltei do FSUAI 2020, né? Eu já estava naquele forte espírito, né, do FSUAI, e quando eu voltei eu li uma Liarrona, porque eu lembro que uma coisa que tinha no livro do FSUAI, né, é se você quer continuar mantendo esse espírito, leia Liarrona. Então eu li e eu lembro que tem uma parte lá que dizia se a gente saísse do caminho, se a gente estivesse perdido, o Senhor Jesus Cristo dizia para a gente retornar, dizia que nós somos seus filhos e que a gente devia retornar, a gente podia voltar, que ele iria querer isso. E sabe, Mateus, você nos lembrou de algo muito importante. Sabe que uma forma da gente poder sentir esse poder do Salvador Jesus Cristo em nossa vida, o poder da expiação dele, mudando nossa vida, nos revelando as coisas que precisamos melhorar, nos arrepender, é as palavras dos profetas, que estão na Liarrona que você estava lendo. As palavras dos profetas, elas nos ajudam a sentir o poder da expiação em nossa vida. Eles são testemunhas do Salvador Jesus Cristo e da missão dele de nos curar, de nos redimir. Então, as palavras deles, elas podem causar esse impacto, esse poder em nossa vida. Obrigado, Mateus. Queria convidar todos nós a pensar sobre isso. Já que nós temos necessidade da expiação, como é que nós temos sentido esse poder em nossa vida? Nos purificando e nos tornando melhores. Como eu tenho sentido isso em minha vida? Como a expiação tem agido em minha vida? Eu queria compartilhar uma experiência de um jovem com vocês, onde ele pôde sentir essa necessidade do Salvador na vida dele, essa necessidade de ser puro, de ser limpo, essa necessidade da expiação. Eu queria que vocês pudessem, que todos nós, né, pudéssemos observar esse exemplo dele, ver como isso se aplica à nossa vida, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Certo dia, meu pai me encarregou de envernizar um piso de madeira. Tomei a decisão de começar junto à porta e ir em direção ao interior do quarto. Quando estava quase terminando, dei-me conta de que não deixara um meio de sair do quarto. Não havia janelas nem portas do outro lado. Estava literalmente encurralado. Não tinha como sair. Estava preso. Quando voltei da missão, eu sentia que ainda tinha um forte testemunho. Pouco tempo depois, comecei a sair com alguns amigos do ensino médio que tinham se envolvido com drogas e álcool. Decidi experimentar algumas drogas que eles estavam usando. Eu queria me enturmar. Na manhã seguinte, eu acordei me sentindo muito sozinho. Me senti culpado e tolo. E isso começou a piorar. Brigava com os meus pais, decidi sair de casa e comecei a usar drogas mais pesadas. Não tinha onde morar, comecei a roubar. Dormia na rua, apenas mentiras. Fui preso. Senti que não conseguia parar. Estava quase morrendo de fome e sem esperança alguma, sem orientação. Sempre que desobedecemos, ficamos espiritualmente encurralados, reféns de nossas escolhas. Eu não tinha certeza se conseguiria me adequar à sociedade novamente. Tinha me encurralado de modo que não conseguia sair a menos que pedisse ajuda. Então, passei 2 meses em uma clínica de reabilitação e aprendi a me manter sóbrio e a dizer não às drogas e ao álcool. Senti que meu coração estava sendo enternecido para eu voltar para casa. Embora nos encontremos acuados espiritualmente, sempre há um caminho de volta. Como arrependimento, voltar a pisar no chão que acabou de ser envernizado significa mais trabalho. Sim, teremos que fazer tudo de novo. Não é fácil voltar para o Senhor, mas vale a pena. Ao estudar as Escrituras e frequentar a igreja, percebi que eu queria voltar ao templo e me tornar digno de entrar lá novamente. Graças a nosso Salvador Jesus Cristo, sei que estou bem e que as coisas ficarão bem. Confie em que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade, inclusive você, pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Meus amigos, eu queria compartilhar meu testemunho com vocês e dizer que eu sei pelo poder do Espírito Santo que se hoje ou algum dia nós nos sentimos encurralados espiritualmente, eu sei que por meio de Jesus Cristo nós podemos ser livres. Por meio do seu sangue, nós podemos ser libertados de qualquer jugo, de qualquer pecado, transgressão que tenhamos cometido. Por meio da sua expiação, nós podemos ser lavados e nos tornar novas criaturas. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena. Não foi fácil para Cristo. E também, às vezes, não vai ser para nós. Eu testifico que a expiação é uma mensagem, é um ato de amor e de esperança que Cristo demonstrou e fez por nós.
que possamos ponderar meu convite para nós, como é que a expiação tem agido em minha vida, a fim de me tornar melhor, a fim de me libertar, se algo está me tornando cativo. Como é que eu posso ajudar alguém que talvez está cativo espiritualmente, encurralado espiritualmente? Como eu posso ajudar essa pessoa, esse familiar, esse amigo, essa pessoa que eu ministro, a ir até Cristo e sentir o poder da expiação, o poder de libertar do Salvador? Sei que Ele vai nos guiar, Ele vai nos orientar. E que a gente possa lembrar disso durante os dias que estão por vir e no próximo domingo no sacramento. Que a gente possa lembrar que Cristo pode nos livrar, pode nos libertar, Ele pode nos curar. E eu sei disso porque Ele tem feito isso em minha vida. E eu tenho várias vezes provado do amor e da misericórdia dele por mim. E eu sei que Ele pode fazer isso por nós, porque Ele tem feito isso por mim. E eu testifico disso para vocês, o meu amor, e obrigado por vocês estarem aqui, por todo o bem que vocês têm feito. E testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A próxima lição será lições 17 e 18. Encontrar esperança na vitória de Jesus Cristo sobre a morte e receber o dom divino da graça do Salvador. Vitor, poderia fazer a oração de encerramento para a gente, por favor? Opa, posso sim. Obrigado, Vitor. Obrigado pela participação. Vitor, Cris, Boa Matheus, noite. Iago, boa noite. Obrigado, presidente. Ei, presidente, eu Obrigado, gostaria Iago. de pedir uma coisa. Tem Pois não, meu como amigo? o Anderson me mandar como é que fala schedule? O, o, Não, a como é que ficha, o a cronograma ficha do de instituto? Porque como são algumas horas de diferença, é difícil para mim às vezes saber a hora que a aula vai ser. Eu perco muitas aulas, sabe? Não, beleza. Calendário. Schedule. Vou pedir para te mandar aí. E tem um link onde tem algumas aulas gravadas de recuperação. Caso você precise, você pode assistir lá, viu? Pedir para ele te mandar aí. Beleza? Mandar, viu, Iago? Sim. Obrigado pela participação, viu? Foi muito bom. Obrigado por tudo que você nos ensinou aí. Um Nada. abraço. Um abraço, tchau. Tchau. Abraço na família. Ficou no vácuo. E no